Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para nós estudarmos o nosso Evangelho, né? O Evangelho que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos e que é tão atualíssimo, tanto nos ajuda nos dias de hoje, em toda a nossa vida. Vamos agradecer a Jesus, né, nosso Mestre, por estarmos aqui reunidos, quando ele disse que quando tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, né, ele estará no meio de nós. E vamos também agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, aos nossos irmãos que vêm nos intuir, nos proteger e que também vêm estudar conosco, aos anjos da guarda, a nossos anjos protetores, e que nós possamos fazer um estudo com muito esclarecimento e com muita riqueza. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Como é bem-aventurados, é bem-aventuranças, né? Que foi no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que Jesus nos passou todos esses ensinamentos, né? Bem-aventurados, felizes, os puros de coração. Então, começa assim: deixe que venha a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É Mateus, capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. Como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus surpreendeu-os, dizendo: deixe que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino do céu é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Em comparação, pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo. Porque o espírito de uma criança que já viveu em outras encarnações não se apresenta desde o nascimento como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. Então, podemos dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam o caráter ainda não se manifestaram. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo uma roupagem inocente. E Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo de pureza e de simplicidade, apesar das existências anteriores. Então, isso é tudo a sabedoria divina, né? Ela vem muito frágil exatamente até para os pais acolherem, cuidarem dela, porque se ela já vê as suas tendências, às vezes, de outras vidas, né? Já não teria aquela falta de paciência, né? Isso aí vai demonstrar mais tarde quando eles começam a mostrar, né? Depois da reencarnação que acaba aos 7 anos, e depois vai acontecer de mais adiante a criança, não é mais criança, né? Mostrar as suas tendências, né? Que já vem de outras vidas. Então, muitas vezes, vem aquele trabalho que os pais têm. Os pais querem educar, querem que ela siga uma religião, querem que ela tenha uma crença, querem que ela se comporte dentro dos padrões morais, e a criança já é rebelde. Aliás, não é mais criança, mas já é rebelde, né? Crianças somos todos nós, porque nós somos crianças espirituais, né? Aí, nas Instruções dos Espíritos, no item 18 desse mesmo capítulo, nós vamos ter uma mensagem do João Evangelista, em Paris, 1863. Ele comenta aqui: disse o Cristo, deixe que venham minhas criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para o esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados, os viciosos. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele fez os homens despertarem, né? Porque nós somos crianças espirituais, ainda estamos
com muitos comportamentos, muitas atitudes como crianças, né? Ciúme, egoísmo, nós temos ainda muitas coisas que nós temos que vencer para nós alcançarmos a espiritualidade verdadeira. Não se trata mais de crer cegamente, de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga a lei racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Então, é uma visão racional, né? A visão do Espiritismo nos passa essa visão racional, né? É a visão que em tudo é explicado, o porquê daquilo, né? Não há de ter revolta, porque nós sabemos que tudo tem um propósito, tudo é baseado na lei divina, a lei de Deus, que é a lei perfeita, porque Deus é perfeito, né? Depois tem aqui do espírito protetor, né? No item 19, sobre esse mesmo assunto. Diz assim: o remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-la, qual que é? É o amor e a caridade. Se possuírem essa chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de sua vida: meu Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. É lógico, porque quem sabe o que é melhor para nós do que o nosso Pai, o nosso Deus, que nos criou, né? E sabe por que nós estamos passando por aquilo e como que nós vamos vencer e vamos para um estágio melhor, né? Espiritualmente. Se tiverem amor, terão tudo que é permitido desejar na terra. Possuirão uma pérola preciosa que não poderá ser retirada nem pelos incidentes da vida, nem pela maldade daqueles que os odeiam e perseguem. Se tiverem amor, terão guardado o tesouro lá onde os vermes e ferrugem não podem chegar. Verão desaparecer de suas almas tudo quanto possa lhe manchar a pureza. Sentirão o peso da matéria diminuir dia a dia. E tal como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra mais da terra, estarão sempre subindo até que a alma desfrute a verdadeira vida no seio do Senhor, né? Aí é a evolução, né? Nós vamos do átomo ao arcanjo, né? Talvez nós vamos evoluir mais. Então, nós temos no livro, né? Nos textos sagrados, nós temos falando sobre crianças, né? Sobre pequeninos, em muitos outros trechos, não no sentido dessa reencarnação que a gente vem, lógico, todo mundo como criança, e depois nós vamos amadurecendo, e é a época melhor para nós tratarmos, né, até 7 anos, de ver se nós conseguimos educar esse espírito para o bem, né? É uma responsabilidade muito grande dos pais. Então, nós temos aqui que nos trechos do Evangelho, o vocábulo pequeninos abrange todos os homens também, e todas as mulheres simples e humildes, todos aqueles que confiam na palavra do Mestre e que na terra experimentam tribulações e dores, mantendo inabaláveis a fé e a confiança em Deus. Então, esse aqui é um outro livro, mas que confirma aquilo que Santo Agostinho falou, né? Eis algumas passagens evangélicas onde a palavra pequenina é empregada por Jesus com outro sentido, não no sentido de criança, mas no sentido de até adulto, né? Mas que ainda estão caminhando, né? São homens simples, humildes. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Porque Jesus escolheu os mais simples, os mais humildes, né? Porque aqueles que já eram muito orgulhosos, senhores de si, né? Os fariseus, os coletores de impostos, a maioria já estava impregnado daqueles vícios, das atitudes. Seria muito difícil aceitar, né, a palavra de Jesus, modificando toda a visão deles de mundo, do que é importante, de valorizar as coisas espirituais muito mais do que as coisas materiais. Eles já estavam há muitos anos naquela vida, né, e naqueles ensinamentos, então era muito difícil, né, os preconceitos que eles tinham, a maneira como tratavam as mulheres, então tudo isso ia chocar muito, e eles com orgulho, né, eram dono do saber, eles não iam aceitar, e mais fácil para os humildes, né, por isso que ele escolheu os pescadores, né, os pescadores foram pessoas que tinham a pureza no coração
e era mais fácil de aceitar tudo que Jesus quis passar, né? Com exceção de Levi, né? Que depois se tornou Mateus, né? Que era um cobrador de imposto. E tem outro trecho também que diz assim: assim também não é a vontade do Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus, capítulo 18, versículo 14. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Mateus 25, capítulo 25, versículo 45. Então aqui ele diz, né, que ele vai sempre estar preocupado com esse pequenino, né? Que nenhum se perca. Então a gente lembra da ovelha perdida, né? Ele tem 100 ovelhas, 99 estão ali, uma fugiu. Ele vai atrás da ovelha para recuperá-la. Então assim Deus age conosco também. Que seja que se perca é preocupação. Ele quer recuperar essa ovelha, né? Esse ser que está fora dos padrões das leis divinas. E aqui também, o que não fizeste, não o fizeste a mim. É como ele fala também, quando você ajudar um irmão, você não está ajudando aquele irmão, você está ajudando a mim, né? Você está fazendo por mim, eu estou fazendo por você através de mim, né? Porque às vezes a gente tem alguém que está passando muita dificuldade. E quando a gente ajuda, a gente está fazendo o papel que Jesus faria, não é? E então, quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo aquilo que Jesus faria, quer dizer, nós estamos praticando por ele, por isso que é tão valorizado, né? Essas ações de caridade. Aqui no livro Máximas de Luz, do Espírito de Miramês, através do médium João Nunes Maia, ele diz assim: o Espiritismo é um fenômeno de luz em toda a Terra, porque desperta as crianças espirituais, dando as direções e fazendo-as sentir o Cristo em todas as suas formas de trabalho, dando-lhe as mãos para que nenhum erre os roteiros do bem e do amor. Então, o Espiritismo é um fenômeno de luz que nos ensina, né? Nos dá o caminho correto e que nós temos que trilhar, né, para a nossa evolução. Aí diz assim também: somos também crianças para as dimensões daqueles que se encontram à nossa frente e recebemos deles a verdadeira caridade, que é a de nos instruir em nome de Deus. Então, para algumas dimensões, né, para os espíritos superiores, nós somos crianças, né, crianças espirituais. Nós ainda temos muito a caminhar para chegar num patamar de espírito puro, né? Sabemos que em relação aos benfeitores espirituais somos crianças, dependendo sempre da assistência daqueles que não se esquecem de nós. Então, nós temos os nossos benfeitores espirituais para nos ajudar, nos encaminhar, nos auxiliar, né? Também foi através desses espíritos que nós tivemos e temos mensagens edificantes que nos instruem, né? Nos mostram qual é o caminho a seguir, nos mostram como é a vida espiritual, como será a vida espiritual de alguém que não seguiu os caminhos corretos, né? Os caminhos dentro das leis divinas, dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus. Qual vai ser o efeito, né? Porque nós temos a causa, as leis da causa e efeito, da ação e reação. Isso é uma lei do universo, é uma lei universal, é uma lei de Deus. Ninguém escapa dela. Então, às vezes, a gente pode até burlar um irmão da gente. A gente pode até enganar o irmão da gente. Mas a justiça divina, ninguém engana. Então, um dia vai ser cobrado aquilo que nós fizemos, que não foi correto, será cobrado, né? Ou será cobrado agora mesmo, nesta vida, ou vai ser cobrado em uma outra vida, numa próxima reencarnação, mas nada fica impune, nada fica invisível perante as leis divinas, perante o Criador. É uma lei universal, por isso que tudo funciona, tudo tem harmonia. Por quê? Porque essas leis, se nós seguirmos, tudo melhora, tudo entra no ritmo vamos dizer, da fonte que nos criou. Então, beneficia a nós mesmos, né? Na questão 379,
sobre a infância, no Livro dos Espíritos, diz assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido, se já fez progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar com plenitude. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Então, por isso que na infância, né, na hora que a criança, é muito mais fácil da gente moldar, da gente ir instruindo, né, para quando ela começar a mostrar aquela maneira dela ser, que ela veio já de outras vidas, ela vai já ter, vamos dizer, um exemplo, né, um norte para poder seguir, né, e não deixar as más tendências que ela veio já de outras vidas sobreporem ao que ela aprendeu dos pais, né, pais amorosos que mostram para o filho que querem o melhor para ele, que querem caminhar, né, para o bem, que mostrem como é importante a espiritualidade, manter contato com Deus, com Jesus, através da oração, participar do evangelho no lar e da evangelização quando são crianças, quando são adolescentes, do grupo de jovens, ou então também, vamos dizer, também numa igreja, na comunidade, os evangélicos, instruir para que possam ver o caminho do bem e a valorizar as coisas que realmente têm que ser valorizadas, né? Não ficarem materialistas demais, consumistas demais e sentir aquele vazio existencial, porque não preencheram com a espiritualidade, não preencheram com aquele com um Deus interior, que é o que ele habita, né? Essa inteira divina que habita dentro de nós. E que utilidade, essa é a questão 383 do Livro dos Espíritos. Que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Uma vez que o espírito encarna com o objetivo de aperfeiçoar, durante o período da infância ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela sua educação. Então, aí que é o perigo também do contato com outras pessoas, né, que mostram valores diferentes para essa criança, para esse adolescente, e que ele acaba se encantando, por querer fazer parte do grupo, acaba aceitando certos comportamentos que não são adequados, né? São comportamentos que acabam até atraindo espíritos próximos a eles, espíritos que têm a mesma sintonia. Então, na sintonia da bebida, do fumo, do álcool, das drogas, então a companhia para eles já não vai ser aquela companhia que os pais desejam, né? Espíritos bons que encaminhem, né, para o bem. E então isso é o que ocorre, né? A infância é um momento muito importante e é um momento de nós termos cuidado com essa criança e com esse adolescente, porque tudo isso aí vai embasar o futuro, né? O futuro dele. E a alegria dos pais, né? Quando vê um jovem bem encaminhado, né? Nos valores morais, espirituais, aquele que faz caridade, já desde pequeno, já quer ajudar o próximo, já quer separar uma roupinha que não usa, um brinquedo que não brinca mais para dar para alguém que precisa, né? Que não tem como comprar. Então, isso tudo é ensinado. E ele vai fazendo isso depois naturalmente, porque para ele o normal é ser assim, ser bom, né? A gente, quando não age no bem, a gente não está no normal da gente. Nós não fomos criados para agir no mal. Por isso que quando a gente age no mal, como as leis divinas estão na nossa consciência, quando deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, pensando somente em coisas ruins, né? Agora, quem tem a consciência tranquila, deita a cabeça e dorme tranquilo, porque está seguindo as leis de Deus. Em Coríntios 1, capítulo 13, versículo 11, Paulo de Tarso diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, é bem aqui ele fala, né? Que ele pensava como menino. Por quê? Porque o corpo dele não deixava pensar coisas além, né? Então, tudo é sabedoria divina. Tudo é pensado para que o ser humano tenha chance de, em cada reencarnação, em cada recomeço, em cada
infância ele melhore e se torne um ser humano melhor, né? Quando for adulto, que já esteja com muitas coisas já vencidas do que ele trouxe de outras vidas, né? E às vezes, através disso, ele já dá um salto um pouquinho maior, né? Porque o desenvolvimento espiritual é muito lento, mas pelo menos já um pontinho a mais para que ganhou, né? Através desse ensinamento dos adultos para ele, dos pais, dos professores. Os pais têm maior responsabilidade, mas quem trabalha também com jovens, com crianças, tem também uma responsabilidade, porque eles levam muito como modelo com quem eles lidam no dia a dia. Então, os professores também têm uma responsabilidade muito grande do que eles ensinam, né, para os alunos. Não somente, às vezes, eles dão a instrução, que é lógico, a obrigação é instruir, mas nesse intermeio aí, além de instruir, dar conselhos bons, levar textos edificantes, ensinar, né, a ser bom, a ser caridoso, a não ser orgulhoso, não ser egoísta, não ser invejoso, não odiar ninguém, amar mais, né, amar e amar ao próximo, que a gente tem que fazer de acordo com o mandamento, né? Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Agora nós vamos continuar nossa conversa no nosso grupo de evangeloterapia, porém, nós temos que refletir sobre tudo isso, que são lições muito profundas, né? E que nós devemos sempre estar lendo o evangelho, refletindo, lendo textos que nós temos na nossa leitura espírita, os livros maravilhosos que nos ensinam. Então, nós sabemos que, como espíritas, nós temos que amai-vos e instruí-vos, né? E foi o que foi colocado para nós como lema: amai-vos e instruí-vos. Então, se a gente estudar, nós vamos modificar nossa visão, nosso olhar para o mundo e para as coisas que estão acontecendo. Nós vamos entender muito melhor, porque nós temos que passar por certas mazelas, tanto na vida individual quanto na vida coletiva. E que nós possamos aprender com tudo isso, né? Porque nós não queremos repetir a lição. Nós queremos passar de ano e nos sairmos muito bem em todos esses ensinamentos que estão nos dando, não através... através do amor de Deus, é lógico, Deus ama os filhos, mas através da dor que nós merecemos por termos já praticado muitas coisas erradas, né? Então, nós temos que aprender. Então, vamos finalizar com nossa oração. Obrigada, meu Deus, por tudo que nós aprendemos hoje, por todos os ensinamentos que Jesus nos passou. Obrigada à Casa Espírita Lar Aurora de Luz, aos mentores, aos anjos da guarda, aos espíritos protetores e a todos que estão assistindo este vídeo e também aos desencarnados, né, que vêm aprender conosco também. Que nós possamos ter saúde, paz, harmonia, gratidão e que nós possamos também ter muita saúde para que nós passemos por esse momento e que logo tudo irá se modificar e melhorar. Temos que ter fé e esperança. E quem está seguindo os ensinamentos de Jesus sabe que o tempo de Deus é o tempo correto. Quando estivermos prontos para tudo isso que nós estamos aprendendo, através dessa doença, dessa pandemia, nós caminharemos para uma evolução. Assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.